Quais as três principais carreiras no PCM? No PCM, então, o primeiro que temos é analista de PCM. Só um parênteses aqui antes de entrar. Aqui são as três principais funções no PCM, mas, por exemplo, antes da analista de manutenção, tem podemos dizer, os assistentes ou auxiliares. Desses, dependendo da empresa, podem ter vários específicos para cada função. Por exemplo, um que vai trabalhar especificamente com software de gerenciamento de manutenção, outro vai ser, digamos, o auxiliar do analista de manutenção, outro pode ser responsável por cadastramento de materiais, outro por levantamento de tag e classificação de equipamentos. Em si pode ter vários. Ainda pode ter, eu não mencionei, mas pode ter outro que cuida somente dos indicadores de manutenção. Enfim, vários. Mas o primeiro, o principal que temos é o analista de manutenção, ou seja, depois dos auxiliares, dos assistentes, temos o analista de PCM. Esse analista de PCM, o que ele faz? Ele basicamente planeja e coordena as atividades de manutenção preventiva, preditiva e corretiva. Dependendo da empresa, às vezes não tem específico analista de manutenção, dependendo do porte da empresa, mas tem o supervisor de manutenção que faz essas atividades também. Além de supervisar a manutenção, seja elétrica ou mecânica, também faz algumas atividades de analista de manutenção. Então tem essas pequenas, digamos, adaptações, podemos dizer assim, dessas funções. Depende muito mais da empresa do que da função específica que a pessoa executa. Então, o analista de manutenção, ele planeja e coordena as atividades de manutenção preventiva. Então, ele que vai, por exemplo, vai chegar no começo do mês, ele vai mostrar lá os equipamentos, as manutenções planejadas dos equipamentos nesse mês. Quais equipamentos vai fazer manutenção, que atividades de manutenção que devem ser feitas, como, quando, e vai passar, por exemplo, para o setor responsável, seja elétrica, seja mecânica, para o supervisor, na verdade. Ele vai trabalhar com a programação das ordens de serviço, então, por exemplo, ele vai analisar se as ordens de serviço estão adequadas, se as manutenções preventivas estão sendo executadas, se estão no tempo certo. Digamos que por algum motivo aconteceu alguma falha no sistema, saiu 2 manutenções no equipamento no mesmo mês, mas a periodicidade de manutenção é feita de mês a mês. Então ele é o responsável por fazer essa correção. Da mesma forma, por exemplo, está tendo algum problema no equipamento, as manutenções preventivas estão muito com a periodicidade muito alta, ou seja, está fazendo manutenção no ativo de 2 em 2 meses, mas o certo é de em um mês. Então ele vai verificar isso e fazer essa mudança para fazer mês a mês. Como que ele vai fazer? Através de obtenção de dados, através dos conhecimentos dos supervisores. Quem sabe o supervisor dizer, esse equipamento está quebrando tal peça dessa forma porque está tendo pouca manutenção preventiva. Nós estamos fazendo, a peça aguenta mês a mês, de mês em mês tem que verificar essa peça, mas estamos fazendo manutenção de 2 em 2 meses. Então ele é responsável por fazer essas adequações. Ele também vai trabalhar com a programação de ordens de serviço de manutenção coletiva. Ele vai pegar essas ordens, vai disparar, por exemplo, para as equipes, vai tentar fazer uma gestão dessas atividades. Como eu disse, muitas vezes essa parte de gestão das ordens de serviço coletiva são os supervisores de manutenção que executam. Então depende da empresa, da matriz, da responsabilidade de cada empresa, por exemplo. Na lista de manutenção também vai fazer alocação de recursos. Então tem uma manutenção preventiva programada para data tal, precisa utilizar tal, essa e essa peças. Então ele é o responsável por verificar se tem essas peças em estoque e já fazer o levantamento se vai precisar fazer aquisição ou não. Ele também faz análise de desempenho das atividades de manutenção. Então é feita a manutenção, tem criação de indicadores, tem um monte de relatório das manutenções. Ele vai analisar todos esses relatórios, todos esses indicadores, vai propor mudanças para melhorar a gestão da manutenção. Essas são as atividades básicas. Lógico que pode variar bastante. Outro grande cargo que temos é o gestor de manutenção. Esse gestor de manutenção pode ser
supervisores e coordenadores, mais especificamente supervisores, seja de manutenção elétrica, de manutenção civil, de manutenção hidráulica, manutenção mecânica, pneumática, automação e assim por diante. Tem empresas talvez que são bem divididas, por exemplo, gestor da elétrica, mecânica e automação e civil. Outras empresas, quem sabe, existem supervisores que fazem a gestão das equipes de elétrica e mecânica, elétrica, automação, elétrica civil, mecânica civil e assim por diante. Não é muito detalhado, depende de empresa para empresa. Por exemplo, eu já trabalhei com empresas com supervisor de manutenção, cuidava da manutenção elétrica, mecânica e automação. Outra já era separada, elétrica, de automação, de mecânica. Então, tem várias possibilidades, dependendo ainda mais do organograma da empresa. Então, esse gestor de manutenção ele vai fazer a supervisão geral das operações de manutenção. Ele é o que vai fazer a gestão das equipes técnicas. O analista de manutenção faz toda a parte do escritório, que chega para o gestor de manutenção. Esse gestor de manutenção, basicamente, 50% seria mais para o lado da gestão e 50% mais para as atividades técnicas. Então, ele vai fazer o gerenciamento das equipes, garantir cumprimentos de execução da manutenção, regulamentações e segurança. Então, por exemplo, o supervisor de elétrica, ele vai cuidar das atividades de manutenção elétrica, sejam preventivas ou corretivas, vai fazer a gestão da equipe, cuidar das equipes, cuidar para as equipes seguir as regras, fazer a manutenção de forma eficiente e ainda da segurança dessas pessoas. Também esse supervisor vai colaborar com as outras áreas da empresa para garantir disponibilidade e confiabilidade dos ativos. Então ele vai conversar com seus pares, com supervisores de produção, por exemplo, cobrar estes para cuidar dos equipamentos, ter uma boa operação dos equipamentos. Ele também, juntamente com o analista de manutenção, vai procurar entender e aplicar as melhores metodologias de manutenção nos ativos, vai fazer a leitura de dados, interpretações dos indicadores de manutenção e junto com o analista de manutenção vai buscar formas de otimizar a manutenção, vai fazer análise de causa raiz, vai contribuir para o FMA, para análise de falhas, vai fazer planos de ação. Tudo isso é o gestor de manutenção. Por fim, daí temos o coordenador de PCM. Muitas vezes é coordenador de PCM, coordenador de manutenção ou gerente de manutenção. Aqui tem dois casos. Tem o coordenador de PCM que exclusivamente cuida dos analistas de manutenção, dos auxiliares, dos analistas de manutenção. Mais especificamente, podemos dizer, da parte administrativa do PCM. Como também o coordenador pode ser cuidado da gestão do PCM e da gestão das equipes de campo. Normalmente, o que se acontece? Você tem os analistas de manutenção, o supervisor de manutenção e tem o coordenador de manutenção. Então, no organograma, teremos o coordenador aqui, de PCM, o gerente, teremos o analista aqui do lado e, em sequência, os supervisores de manutenção. Isso é o mais comum, mas tem empresas que é bem dividido. Gestão de PCM e gestão de equipe técnica. Então tem essas duas diferenças. Mas no geral ele vai supervisionar as equipes dos analistas, vai ser responsável por garantir que os processos de planejamento de manutenção sejam adequados, sejam feitos da melhor forma possível. Ele também pode ser responsável por implementação de novas estratégias e tecnologias de manutenção. Então, por exemplo, tem os equipamentos lá, trabalho só com manutenção preventiva. Não, eu vou aplicar a metodologia preditiva nesses equipamentos. Então, ele vai atrás de ferramentas, de metodologias, de equipamentos para aplicar a manutenção preditiva. Vai organizar todo o fluxo de implementação da manutenção preditiva. Logicamente, ele vai direcionar esses serviços, essas atividades para os analistas e para os supervisores. Ainda mencionando tudo aqui, essa estrutura depende muito da empresa como é. Talvez a empresa que eu vou ter diversos departamentos de PCM, ou vamos ter diversos analistas,
Um cuida da parte A da empresa, outro da parte B, e no fim só tem um coordenador de PCM. Outras empresas, dependendo do tamanho também, eu tenho no setor A da empresa um setor de PCM específico, vai ter os analistas, supervisores e coordenadores no setor A. No setor B, eu vou ter também os analistas, supervisores e coordenadores. Então depende muito disso, das empresas. Por exemplo, vamos ter as estruturas centralizadas, descentralizadas e mistas, tanto da manutenção quanto da gestão. Então, o organograma da empresa determina também como vai ser feita a divisão desses analistas, supervisores e coordenadores.